Isso ano passado bem, assim, tem o exemplo de almanaque, assim, de enciclopédia, ilustra o verbete, né? Decidir fora de casa. Varia por conta da qualidade dos times, né? Sempre, mais do que decidir em casa ou não, é sempre bom ser o favorito, né? Ser o time melhor. Claro. Mas em jogos equilibrados, por certo, decidir em casa é melhor. E senão não seria uma vantagem. Ninguém dá vantagem à toa nesse mundo. Mas com a questão da altitude, que é a particularidade da Libertadores, é mais ainda. Porque decidir na altitude aí que o bicho pega mesmo. Então vamos chamar a Joana de Assis para falar da classificação do Corinthians, que está com tudo isso aí garantido. Joana, bom dia. Bom dia para vocês, amigos. Martim, Thales, Barreto, que acompanham a redação. Uma noite para o torcedor muito feliz pela classificação, de bom futebol. E a gente vai analisar alguns aspectos da partida de ontem, que trouxe novidades aguardadas. E de uma grande despedida, que inclusive a gente está aqui na expectativa da coletiva do Paulinho, né, que se despediu oficialmente pela segunda vez. Dessa vez, eu ia falar para sempre, né, uma palavra meio forte, mas enfim, né, o Paulinho já se encaminhando mais para uma reta final de carreira. A gente está vendo o momento, ele sendo substituído pelo Bidon, que é o jogador do futuro do Corinthians, né, dessa posição, e recebendo a braçadeira do Carlos Miguel. Né, um momento bastante emocional do jogo, que só foi possível porque o Corinthians construiu um placar bastante confortável para que ele vivesse exatamente esse momento aí, que inclusive gerou até uma confusão com o Racing. Não sei se eles estavam entendendo o que estava acontecendo ali, e até o Antônio Oliveira falou: gente, a gente está se despedindo de um jogador histórico, então muita calma, né, sem brigar. E também ele entrou ali na reta final do jogo, o jogo já resolvido no placar com um 3-0, uma noite, a gente está vendo no final do jogo, né? Então a gente teve as homenagens antes do jogo, na hora do aquecimento, no momento da entrada dele no gramado, e aí no final do jogo os jogadores todos do Corinthians, né, fazem um círculo ali no centro do gramado para aplaudi-lo, para que ele seja aplaudido por toda a Neoquímica Arena mais uma vez. E aí, falando do jogo, começando por quem começou a decidir o jogo, Carlos Miguel, com duas defesas muito importantes, porque quem começou incomodando mesmo foi o Racing. Então ele faz essas duas defesas na sequência que deram tranquilidade para o Corinthians aí sim ter controle do jogo, jogar no seu campo de ataque. Tinha uma expectativa de ver como seria o comportamento de Garro e Coronado juntos, e foi a melhor possível. Então a gente vê primeiro esse golaço do Garro, numa falta que o Yuri Alberto sofreu ali na direita. O Garro só fez gol de falta no Corinthians, né? Fez aquele contra o Palmeiras, né? Ele não fez gol com bola rolando ainda, né? Só fez gol de falta. Dois belíssimos gols. Tá valendo. O valor tá valendo, deles os dois Mas, gols sim, valem mais do que um. Só curiosidade, né? Não, sim. E aí a gente viu, né, a jogadaça do Wesley na esquerda pro gol do Yuri Alberto, e o Corinthians também perdeu bastante gol, sabe? Construiu bastante. Acho que era essa grande expectativa, né? Como que o Corinthians ia se controlar defensivamente com esses dois jogadores, sem esse ponta, né? Se desfazendo do esquema do 4-3-3. O Garro, como seria a movimentação do Garro e do Coronado, concentrando essas ações pela direita. Cada hora um aparecia mais colado da linha. Mas foi muito bom de ver. E aí o Coronado faz um golaço, faz uma fila de 3 jogadores do Racing e decide o placar para o Corinthians, que aí leva o jogo com muita tranquilidade, muita superioridade, passa em primeiro no grupo, né, o que dá uma tranquilidade, não precisa disputar playoffs, tira aí 2 jogos da frente, né, se classifica aí com autoridade. Aí está o golaço do Coronado. Foi um gol desabafo, né? Porque se cobra muito, se cobra demais do Coronado, pelo alto salário, pelo alto investimento, porque se conhece pouco do Coronado, porque ele vem de uma carreira construída no exterior, saiu muito jovem, nasceu em Londrina, mas, enfim, foi criado, boa parte da vida dele foi fora do Brasil, na Inglaterra. Então, ontem eu acho que teve um pouco disso. Ele precisava desse gol, precisava de uma boa atuação para as pessoas terem mais paciência e cobrarem menos dele. Lembrando que quando ele chega ao Corinthians, além dos altos valores envolvidos que fazem com que a cobrança em relação ao Coronado sejam acima da média, ele vinha de 2 meses de inatividade, aí ele teve uma lesão muscular, depois ele teve dengue, então tudo isso atrapalhou. Mas com certeza deixou uma ótima impressão, ainda é cedo, né, para se criar grandes expectativas, né, mas o torcedor já está criando, não adianta, o torcedor já ficou feliz com o que viu ontem, mas
tem o teste contra o Botafogo no final de semana, vamos ver como o Antônio Oliveira vai montar esse time. É importante que o Coronado tenha sequência também, para que se possa cobrar dele também esse bom futebol que ele apresentou ontem. Mas, enfim, foi uma noite perfeita para o Corinthians, incluindo o placar permitir que o Corinthians fizesse essa despedida tão bonita para o Paulinho, que ficou faltando para o Cássio. Porque, assim, nessa altura da temporada tem que fazer a homenagem desse jeito, né? Homenagem aproveitar possível. um jogo valendo, né? E fazer ali né? O Paulinho entra no fim do jogo, né, Joana? Com tudo resolvido, recebe os aplausos do torcedor e se emociona muito, né? Ele se emociona muito. Acho que quando ele fala antes do jogo, né, tem um vídeo dele para a TV Corinthians muito emocionado. Antes do jogo, no momento da entrada no jogo, ele também recebe abraços apertados que fazem ele chorar. E no final do jogo também, né? Lembrando que o Paulinho, ele estava na coletiva de despedida do Cássio, como espectador. Ele, no meio dos jornalistas, ele fez questão de ir lá e participar desse momento do Cássio, quando ele ainda estava negociando a permanência dele. Vamos lembrar que o Paulinho, essa é a segunda passagem do Paulinho, a primeira extremamente vitoriosa, né? Campeão do mundo, campeão da Libertadores, campeão brasileiro. Ele ficou basicamente o mesmo tempo, né? Foram 2 anos na primeira passagem, quando ele é negociado para o Tottenham. Dessa vez ele fica também 2 anos, mas uma passagem, e não tem nem a ver com a idade, tem a ver com as lesões, né? Ele teve 2 lesões seguidas, gravíssimas, de rompimento de ligamento no mesmo joelho, que afastaram ele praticamente o tempo todo que ele esteve nessa passagem. Acho que foram 7 meses da primeira vez e 8 da segunda. Então foi muito tempo, 2 lesões seríssimas e atrapalhou com certeza essa passagem do Paulinho, essa segunda passagem do Paulinho. Mas não tirem nada o carinho do torcedor, isso deu para ver, e o amor que ele certamente tem pelo Corinthians, demonstrou ontem e com certeza vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho ao vivo na coletiva, essa oficial de despedida. O último remanescente do time campeão da Libertadores e campeão mundial, né? O Fagner jogou no Corinthians antes disso e depois disso, mas não estava naquele momento. Sai o Cássio, sai o Paulinho, o tempo passa, né? E vai se desligando, assim, aquele time de 2012, né? Quase todo mundo já parou de jogar, muitos já pararam de jogar, né? O último time sul-americano campeão mundial, o último time brasileiro e o último time sul-americano campeão mundial. Pelo menos o Corinthians e o Paulinho conseguiram se despedir ali de um jeito bonito, né? Digno. Foi um pouco mais cálido do que foi a despedida do Cássio, né? Muito bonita a cena dele abraçando o torcedor, o mesmo torcedor que ele abraçou no gol do Vasco. No gol contra o Vasco, que é o gol mais histórico. Importante da carreira do Paulinho, com certeza. Porque aquela cena mostra a conexão. Aquela cena é muito Corinthians, né? É muito do Corinthians ali. É uma cena da conexão entre o torcedor entre a arquibancada e o torcedor. De uma época, enfim, que nem o estádio do Corinthians ainda existia. Foi o Pacaembu aquele jogo contra o Vasco, né? Aquela campanha toda da Libertadores. Foi do outro lado do campo, mas foi muito legal de ver. E em campo também muito legal de ver o Corinthians, né? O Corinthians, achei que a entrada do Igor ali melhorou os outros jogadores do Corinthians, né? Melhorou o Garro, inclusive. Tirou um pouco de peso do Wesley. Sim. Tornou mais fácil a vida do Yuri Alberto. Tirou o peso do Garro também. Tirou o peso do Garro, tornou tudo melhor. Tem que ver agora se é sustentável, né? Se contra um time como o Botafogo, por exemplo, que é muito intenso, muito rápido e tem muitos atacantes perigosos, se isso vai ser sustentável, se vai ser sustentável no longo prazo, se vai ter como jogar vários jogos seguidos. Assim, e foi um cartão de visitas mesmo do Igor Coronado, né? Com algum atraso, não por culpa dele, como a Joana já explicou, né? Lesões, dengue, dificuldade para se adaptar ao futebol brasileiro, mas finalmente chegou, finalmente estreou bem o Igor Coronado no Corinthians. Bom, Não, só ia falar que o gol de falta em semana de despedida, falando de despedida do Paulinho, semana de despedida de grande jogador, o gol lembrou o gol de Toni Kroos. Toni Kroos, na Copa da Rússia contra a Suécia. Contra a Suécia. Que no dia que o Toni Kroos, inclusive, anunciou a despedida, a FIFA postou esse gol. Esse gol é fantástico. O gol é do outro lado, né? É do outro lado. E é com o pé direito, né? O do Garro é com o pé esquerdo. Mas lembrou. num momento difícil, né? Um momento em que a Alemanha precisava... O gol é o gol que classifica a Alemanha. Estava buscando empate, não é isso?
buscando um empate contra a Suécia. Evita a eliminação. Evita a eliminação. Foi o último suspiro antes da morte ali contra a Coreia, depois da rodada seguinte. Bom, a gente tem aqui trecho da entrevista do Antônio Oliveira para rodar e ele está chamando a atenção pela reatividade, né? Ele parece estar num momento de confronto com vocês da imprensa aí. Tá bravo. Tá feliz não. Vamos rodar o professor. Eu acho que fizemos, até sobre o ponto de vista do equilíbrio, um jogo mais equilibrado no anterior, portanto. Mas isso é as pessoas. Eu tenho que ver com os meus olhos e analisar com aquilo que eu vejo, aquilo que é a minha forma de jogar e a nossa forma de jogar e aquilo que nós trabalhamos diariamente. Portanto, acho que hoje até sofremos mais finalizações daquilo que eu gostaria, portanto. Mas isso para as pessoas pouco interessa. As pessoas querem bolas, dribles, zonas de finalização, arremates, bolas de calcanhar, lençóis, canetas. Portanto, isso é que, se isso for um jogo entretido, ok. Mas eu também já disse, às vezes vamos jogar bem, outras vezes nem tanto. Portanto, porque as pessoas, no final, as pessoas vão olhar para o resultado. Portanto, as pessoas não olham lá fora, muitas das vezes. Porque se o adversário anterior fosse o Manchester City e ganhássemos 2-1, tinha sido fabuloso. E era isso que nos trouxe, vitória, classificação. Muito orgulhoso destes jogadores, têm sido inexcedíveis, também às vezes levam pancada de uma forma injusta e também merecem viver bons momentos. Até parece estar incomodado com um excesso de cobrança, Jonas. A linha de raciocínio que ele seguiu ali, eu raramente costumo acompanhar. Porque se fosse o time, mas não era. Né? Se fosse o Manchester City, mas não era. É a mesma coisa, mas se o Guardiola treinasse o Olaria, mas não treina, ele treina o Manchester City. Então, a gente tem que avaliar o que está acontecendo. Tem um ponto importante ali que ele fala, que é sobre o alto número de finalizações que o Corinthians sofreu 14 ontem. É muito, é o mesmo número de finalizações que o próprio Corinthians teve ontem no jogo. Foram 17 do Corinthians, um pouquinho mais. Quase isso, 14, 17 é muito, né, para um time como o Racing, que é um time muito fraco, com pouquíssimo investimento. Deixa eu só registrar que essa imagem aí é de agora, não é isso? Das homenagens que o Paulinho já está recebendo antes de falar na entrevista coletiva de despedida do Corinthians, não é isso, Joana? É isso. Primeiro ele está sendo homenageado e a gente está vendo os troféus aí, que o Paulinho ajudou a levantar, a conquistar, muito parecido com o que aconteceu com o Cássio. Então, primeiro tem esse momento de homenagem e daqui a pouquinho ele vai sentar e responder as perguntas dos jornalistas aí. Pela última vez, está recebendo a esposa também na coletiva, recebendo a família. Colocou até um paletó ali, ó. Tá elegante. A vasta prataria do Paulinho. Zé Paulo tá chique. Mas certamente daqui a pouquinho, então, quando ele começar a falar, a gente volta ao vivo, traz algumas palavras do Paulinho aqui, né, nessa despedida. Mas antes dá para ouvir a Joana. Como é que você tem acompanhado esse relacionamento do Antônio Oliveira com a imprensa? Joana, a corda está estendida mesmo? Ele está reativo e a gente fala muito disso aqui, né? Sempre o pós-jogo, as entrevistas do Antônio, vencendo ou perdendo, ele mostra alguma insatisfação. Né? E sempre cai para a cobertura. Por exemplo, ele fala, olha, vocês vão ver o placar, o resultado e não a forma. Aí eu discordo totalmente, porque a gente está falando até agora da forma como o Corinthians construiu esse resultado. Obviamente, cabe um pouco de crítica, o Corinthians sofreu um pouco mais, talvez, ele mesmo apontou isso, o número de finalizações, mas a gente está aqui enaltecendo a formação do Corinthians, enaltecendo essa dupla formada pelo Coronado e pelo Garro. Mas como o Martim já pontuou também, a gente tem que ver qual vai ser a sequência possível. O Corinthians está envolvido em 3 competições, não dá para desgarrar do Campeonato Brasileiro, tem Copa do Brasil. E o Corinthians não tem um banco, né? Diferentemente de outras equipes, algumas sofrem mais, outras menos, né? Para você olhar o banco e criar soluções, o Corinthians no momento, aliás, não no momento, há algum tempo já que o Corinthians... Né, os técnicos que passaram pelo Corinthians tiveram dificuldades de criar soluções para um segundo tempo, justamente porque ele não tem tanta gente assim. Mas eu acho que ele começou mais tranquilo e eu percebo que depois daquele momento em que ele teve 3 derrotas consecutivas, acho que foram 3 derrotas e um empate, ou 4 derrotas e um empate, em que ele viveu aquele momento de pressão mais pesado, aí ele mudou um pouco a postura e ficou mais reativo, Barreto. Ele não era assim no começo. E aí ele ficou assim. Estávamos vendo ali mais imagens do Paulinho com a família, né? Recebendo aí as homenagens do Corinthians.
E ele já começou a falar? Vamos com ele, então. Que eles se encerram, para outros se iniciarem. Mas é olhar para trás e falar assim, eu dei o meu melhor com essa camisa, com amor, com carinho, com lealdade, sendo verdadeiro com a instituição e com o torcedor. Dentro disso, eu queria agradecer a todos vocês pelo carinho, pelo respeito que sempre tiveram comigo e com a minha família. Queria agradecer também a todos os funcionários, e é uma parte que toca um pouquinho mais, porque tem algumas pessoas aqui dentro do Corinthians, e uma delas é a Jo, que sabe o que eu faço aqui dentro com essas pessoas, que são os funcionários, que são os cozinheiros, que são os tios e as tias da limpeza, que é a Priscila, o Mancha, que me aturou por muitos anos. Mas eu acho que o legal disso tudo é que as pessoas que ficam aqui, os jogadores, eles têm que entender quem são as pessoas e quais são as pessoas que fazem de tudo para que eles possam performar dentro do campo. Quem arruma a nossa cama, quem arruma o nosso café da manhã, quem arruma o nosso almoço, a nossa janta, a assessoria, vocês que fazem o que vocês fazem. Departamento médico, falando individualmente, Dr. Joaquim, doutora Ana, os físio Lucas, Camila, Bruno, Paulão, o Betinho, que eu trabalhei lá atrás, enfim, todos eles que fizeram parte da minha história. Então, é a minha gratidão. É o que eu falo aqui dentro desse clube, que eu sempre vou levar para a minha vida, porque a gratidão, eu acho que é a melhor palavra que eu posso usar e utilizar dentro desse clube. E é isso. Não tem... Difícil encontrar algumas palavras, daqui a pouco eu vou responder mais algumas. Mas obrigado por tudo, Corinthians, obrigado por tudo, nação corintiana. E aqui ficará um eterno torcedor do Corinthians. Obrigado. Obrigado a você, Paulinho. Obrigado, Vivian. Essas foram palavras do Paulinho numa espécie de depoimento, né? Daqui a pouquinho vai começar uma entrevista coletiva e aí é o confronto com vocês da imprensa, esse que o Antônio Oliveira não está curtindo. Né? Não, aí vai ser mais... Não tem razão para isso. Vai ser mais num tom de homenagem também. O Paulinho chegou tímido, assim, sem muito cartaz, vindo do Bragantino, começou sendo usado pelo Mano Menezes como lateral direito, né? Foi aos poucos ali ganhando seu espaço. Foi muito beneficiado com a chegada do Tite, depois que o Mano vai para a seleção em 2010. Vem o Adilson Batista num período conturbado ali do Corinthians, dura pouco, aí vem o Tite, e aí a partir de 2011 o Paulinho se consolida como titular. O Tite, eu lembro que eu era setorista do Corinthians, o Tite chamava o Paulinho de jogador motor. Aqueles titês divertidos, que o Paulinho era o jogador que fazia o time todo jogar e tal. Jogador histórico do Corinthians, foi protagonista em todos aqueles títulos ali, ele foi protagonista, fez muito gol. Não era só parte do time, não. O Paulinho era tanto que chegou à seleção, jogou 2 Copas do Mundo. E, aliás, é um dos jogadores da Copa de 2014 que ainda estava em atividade no futebol brasileiro. Nós não sabemos os próximos passos do Paulinho, né? Ele chegou a anunciar alguma coisa, Joana? Ou vamos ter que esperar a entrevista agora para tentar entender? Vamos ter que esperar a entrevista para entender. Porque o Paulinho tinha uma esperança de se acertar com a diretoria do Corinthians. A diretoria até tinha a intenção que ele ficasse, porém, eles não entraram num acordo financeiro. E aí não foi possível a permanência. Acho que isso até mostra como ele está emotivo, né? Porque o debate da permanência dele durou um tempo aí. Durou 1, 2, 3 meses. Não foi uma coisa muito rápida, mas infelizmente foi chegando perto do final do compromisso agora em junho e não teve acordo. Não sabemos para onde Paulinho vai. Tinha, assim, rumores, né? De Grêmio, Cruzeiro, mas assim, nada concreto, né? Nada que... Ainda não. Que pudesse ser tratado como notícia. Foi ontem, né, que a gente debateu aqui que a seleção de 2014 ainda tem muitos representantes em atividade no futebol brasileiro. Brasil, e agora está chegando o Thiago Silva, né? Aliás, a expectativa é de que ele chegue ao Brasil amanhã. Davi Luiz. O Bernat também. Vai se juntar ao Atlético agora. Luiz Gustavo veio para o São Paulo, Fernandinho, Atlético Paranaense. O Fred se aposentou faz pouco tempo. O que eu acho legal de 2014 é que, apesar daquele trauma ali, a vida de todo mundo seguiu e seguiu bem. Sim. Marcelo continuou sendo multicampeão no Real Madrid, Davi Luiz fez uma carreira sólida na Europa, Filipão voltou a ganhar, foi campeão brasileiro.
Foi traumático, foi duro, foi difícil, e a vida de todo mundo seguiu bem, né? Então, um aspecto interessante do Fred se aposentou bem, foi uma grande despedida ali no Fluminense. Jô tá jogando ainda? O Jô tá no Amazonas, foi um dos que a gente citou aqui ontem. O Douglas Costa jogou 2014 também? Não, só 18, né? Não, 2018. Mas a lista é grande. Mas é incrível quanto... E o Paulinho fazia parte dela. Agora não sabemos se vai continuar fazendo. É incrível quanto a gente vê pouca formação, já que são 10 anos, né? Alguns jogadores aposentados já. E ao contrário de outras seleções, 2014, 2010, que a gente vê muita formação de técnico desses jogadores que vão para a Copa do Mundo, no Brasil não, né? Não tem... É verdade. Não tem tantos jogadores que flertam com essa carreira de treinador, assim. 2014, por exemplo, atualmente, nenhum nem se prepara. O Felipe Luiz não estava em 2014? Não, o Felipe Luiz não era. Maxwell era o lateral esquerdo reserva. E virou dirigente, né? Sim. E mesmo em 2010 também não, né? A gente 2010 muito pouco, Rogério Ceni. Tá vendo aí o Xabi Alonso sendo... O Ceni estava em 2010? Super cobiçado aí no Bayer Leverkusen. Ainda no Brasil não aconteceu mesmo, né? Essa geração. Xavi, né, na Espanha. Continuamos ligados lá no Paulinho, está se posicionando para a entrevista coletiva. Antes dá tempo da gente mostrar aqui, Joana, a situação do Bragantino, né? Essa já não ficou tão confortável, né? A questão do 7º jogo é que realmente sentamos, né, sentei com a diretoria, conversei, e se houver alguma possibilidade de jogar algum outro clube brasileiro, a gente tinha que trabalhar isso também, até mesmo para eu não atrapalhar também a programação do clube, da comissão técnica. Então, sentamos, conversamos, se acertamos. Eu acho que eu tive várias conversas com o Fabinho, né, e tive uma conversa com o presidente. O Fabinho foi um cara onde eu tive um diálogo muito grande aqui, muitas conversas. Eu queria, antes de te responder completamente, quando a gente falou de uma extensão de contrato, e eu vi algumas coisas que eu estava pedindo 1 ano e meio de contrato e não foi isso que aconteceu, tá? Nós sempre falamos uma extensão até dezembro, e aí depois, mais para frente, nós enxergaríamos se fica, se não fica. Então, quero deixar bem claro, porque às vezes saem algumas coisas e não é vocês, algumas pessoas, né, aleatórias, não estou falando de pessoas de imprensa, né? Uma pessoa às vezes solta um negócio sem saber a verdade. Eu acho que nada melhor você saber a verdade da própria pessoa. Então, eu também quero fazer isso, porque todas as nossas conversas, eu e o Fabinho, o presidente, mais o Fabinho, porque a gente está ali, né, no dia a dia, o presidente resolvendo outras coisas, sempre foi até dezembro, e aí eu enxerguei que seria mesmo o final do meu ciclo no Corinthians. A respeito de quantos anos eu vou jogar mais, cara, eu tenho como projeção jogar, e eu vou ser muito sincero e muito correto. Quando chegar o meu momento de parar, se eu enxergar que vai chegar dezembro, eu vou jogar e tenho que parar, eu vou parar. Da mesma forma que eu cheguei na diretoria aqui e falei, cara, o meu ciclo se encerrou. E eu vou sair. Eu não tenho problema algum com isso de... né, obviamente que pode sofrer um pouquinho, mas eu não tenho problema. Mas eu vou deixar Deus me levar para ver até onde eu posso chegar, se eu estiver bem, né, um cara que eu me cuido bem. Então, onde Deus permitir, eu vou. Paulinho, aqui, ó, Rafael Jacobucci, da Rádio Crack Neto. Tudo bem. Tudo bem? Esse encerramento de ciclo partiu de você mesmo, no primeiro momento, e uma segunda, por gentileza, essa questão de liderança nesta reta final, como você enxerga agora o Corinthians com esse novo elenco e com essa garotada que vem chegando? Cara, questão do ciclo, eu que tomei a decisão. Eu acho que o atleta, né, profissional, ele tem que ter a sabedoria e o discernimento de quando chegou o momento dele. E eu enxerguei que era dessa forma, né? Como eu falei, conversamos muitas vezes, eu e o Fabinho, conversei com o Mister bastante também. E, cara, pensei que foi isso. Não tinha outra decisão, não tem uma questão específica para eu colocar aqui, foi por isso. Não foi. Foi que eu achei que o meu ciclo se encerraria no Corinthians, né? Eu acho que, cara, fiz tudo o que eu poderia fazer, dentro de campo, fora de campo, ajudando principalmente esses 5, 6 meses desse ano, ajudando essa garotada, ajudando os meninos, uma comissão técnica que chega e tem que entender
como é que funciona, e eu tentei fazer parte disso ajudando. Então foi um ciclo natural assim que eu enxergo como natural, sabe? Eu acho que a gente não pode também criar algumas coisas, uns fantasmas em ciclos. Eles são normais da vida do ser humano, que nós temos que entender. E eu entendi, e tem atletas para que seja lideranças hoje dentro do elenco, né? Então chegou o meu ciclo, sentei com a diretoria, foi uma decisão minha, né? A diretoria, o Fabinho queria muito que eu ficasse, mas eu enxerguei que era o meu ciclo. Sobre liderança, cara, é o que eu falei, vão surgir outros, e tem outros, né? Eu falei muito com o Ranieri ontem, que ele é um cara que ele tem um perfil do Corinthians, que ele sabe o que é Corinthians, ele sabe a cultura corintiana, e ele tem tudo para ser uma grande liderança dentro do clube. Paulinho aqui, Bianca Molina, TNT Esportes. Paulinho, ontem na Zona Mista a gente pôde ouvir o Coronado, o Garro, falando sobre essa curta passagem que eles tiveram perto de ti, o que eles aprenderam contigo, e os dois falaram sobre o ser Corinthians, sobre essa cultura corintiana, que eles entenderam um pouco o que isso significa, o que isso representa, por terem a possibilidade de trabalhar lado a lado com uma pessoa como tu. E tu já falaste hoje de manhã sobre isso, mas eu queria que tu te alongasse um pouquinho mais para falar o que o Corinthians representa para ti. Possivelmente daqui a pouquinho a gente vai te ver vestindo outra camisa e tu não vai poder falar com tanto amor até se aposentar sobre o Corinthians. Então fala pra gente hoje, tu tá te despedindo de um clube que representa exatamente o que na tua vida? Tudo. Muita coisa que eu conquistei na minha vida, eu devo ao Corinthians, isso eu já deixei bem claro. O ser Corinthians, que eu digo, é você entender, como eu falei aqui agora há pouco, a pessoa que arruma a tua cama, a pessoa que cozinha para você, as pessoas que preparam tudo para você somente treinar e jogar. É isso você entender ser Corinthians. E umas partidas que eu falei assim dentro do vestiário. O Corinthians, ele, pelo menos eu nunca vi a exigência dos torcedores por craques. Eles exigiram sempre o quê? A vontade, a garra, a determinação e ter amor pelo clube. E essa cultura corintiana que eu falo, só que tem. Já passei em outros lugares, em outros clubes, já passei em seleção brasileira, onde esse clube me deu essa oportunidade, onde esse clube me deu a oportunidade de jogar na Europa. Então, é essa a cultura corintiana. E não tem outra, pelo menos o que eu passei no futebol, eu nunca vi nada igual. E quando eu falo que esse clube pode levar as pessoas a lugares que eles não imaginam, é verdade. E não falo isso da boca para fora ou para agradar. Eu nunca fui um cara, e vocês me conhecem, de agradar. Eu falo o que é a verdade. Eu falo o que é o Corinthians. Então, acho que o Corinthians é isso. A cultura corintiana, quando eu falo, é você entender todos esses pontos e valorizar. E saber as pessoas que fazem por você. Você tem que saber o nome de todas as pessoas que trabalham com você aqui dentro do clube. Às vezes, uma palavra, ela é importante, ela é significativa, mas talvez um abraço seja muito melhor. E os abraços que eu recebi ontem e que eu vou receber hoje e amanhã aqui dentro do clube, vai falar muito mais do que mil palavras. Paulinho, bom dia. Elolária da Iltimão. Na sua despedida, na primeira passagem, você se emocionou bastante e falou que voltaria. Na coletiva de apresentação na segunda passagem, você disse que queria que o torcedor corintiano lembrasse do Paulinho dali até o final do seu ciclo no Corinthians. E hoje esse ciclo se encerra. E agora eu queria saber de você, como que o Paulinho vai lembrar do Corinthians? De todos esses anos. Obviamente, como eu falei que uma segunda passagem foi difícil, é difícil também você passar quase 500 dias, né, sem jogar, devido às 2 lesões. Mas isso não fez com que eu baixasse a guarda. Eu tive profissionais aqui dentro que é o pessoal da fisioterapia, os médicos, que fizessem eu não desistir, que a minha família fez eu não desistir. E eu falei que eu não poderia parar de jogar futebol por uma lesão. Por mais difícil que seja, por mais difícil que foi, eu não poderia parar assim. Eu vou parar um dia, mas dentro do campo e jogando, que é onde eu tive meus melhores resultados, minhas melhores conquistas, maiores conquistas. E eu enxergo dessa forma. A minha família não pode me ver, os meus filhos não podem me ver
minha mulher, meus pais, meus amigos, comissão técnica, vocês, me veio parar por uma simples lesão. Hoje eu enxergo que é uma simples lesão, porque eu não desisti. Então, a gente tem outras lesões também dentro da nossa profissão, mas essa, juro por Deus, essa é a mais difícil que existe. E nem por isso eu desisti. E vou continuar jogando. E o dia certo, a hora certa, o Papai do Céu vai falar, ó, chegou tua hora de parar. E aí eu paro. Paulinho, aqui, Lili Nascimento da ESPN. Você passou por momentos difíceis pessoais, né? A última lesão aconteceu naquele jogo ano passado contra o Argentinos Júnior. Você vinha numa boa sequência e ali muito se falava, será que o Paulinho vai parar mais uma lesão? Você consegue se recuperar? Hoje diz que está 100% e aí pode também ir para outro clube. Eu queria que você falasse um pouco desse seu papel dentro do Corinthians, porque ontem o Yuri Alberto, falando de você, disse que você foi muito importante no momento difícil que ele passou, de não fazer gols, muitos erros em campo, muitas críticas. Você, que também precisava ser amparado, como é que você amparava os colegas, acalmava? Porque hoje eles falam com muito carinho sobre você. É aquele ditado que é mais fácil você apanhar do que eles. E eu escolhi ser assim, nesses 5, 6 meses. O Yuri passou momentos difíceis aqui, bem difíceis, onde é um menino. Eu também sou ainda um garotinho, né? Não sou também tão velho assim. Mas ele, querendo ou não, Corinthians, ele, como eu falo, quem está aqui tem que se preparar. Porque quem joga nesse clube, ele pode jogar, eu acho que em qualquer outro clube do mundo. E o Yuri passou momentos difíceis onde você tem que ter muita cautela e muita calma para poder falar, né? Com o menino, com o jovem. Eu falei assim, se você chegou até aqui é porque você tem condições de vestir essa camisa, de fazer o seu trabalho. Então, é um menino que eu sempre procurei ajudá-lo, né? E vou continuar ajudando, né? Porque eu vou sair, que eu vou continuar ajudando. Porque eu sei que eles vão precisar de mim ainda, no sentido de uma conversa. Se tiver um momento, né? Espero que não, mas um momento difícil, eles têm que ter algum apoio neles. Então, essa minha ida, eu sei que eu vou fazer falta. Mas eles também não sabem o quanto eles vão fazer falta para mim. Mas, infelizmente, chegam os ciclos, né? E aí a gente tem que respeitar. Muito emocionada a entrevista coletiva do Paulinho, né? Ele teve que conter o choro ali em alguns momentos, né? Agora, a sensação que a gente fica, João, embora ele não tenha revelado quais são os próximos passos, é de que haverá próximos passos. De que, eu pelo menos fiquei com a sensação de que ele não lutou tanto para se curar de uma lesão para encerrar a carreira, né? Que o desejo dele é continuar. Então, tem um nome no mercado aí dessa janela de meio do ano no futebol brasileiro, né? Exatamente. Acho que fica muito claro, ouvindo dele, né, que ele não tem intenção. Isso a gente já esperava, né? Que ele manifestasse isso publicamente. Olha, eu estou saindo do Corinthians, não houve acordo, mas eu não estou aposentado. Eu tenho 35 anos e aí ele lembra. Por isso que eu acho muito difícil a gente avaliar essa segunda passagem do Paulinho. Tem gente que critica o Paulinho. Foi uma passagem sem brilho. Gente, ele mesmo lembrou, foram 500 dias sem jogar. Foram 2 lesões seríssimas, seguidas. A primeira foi em junho de 2022, aí quando ele estava voltando, em 2023, em maio, ele machuca novamente o mesmo joelho, né, que é esse rompimento de ligamentos. Então, aliás, um dos momentos que ele fica emocionado é exatamente falar dessa batalha mental de você ter 2 lesões no mesmo joelho, seguidas, e ter força para continuar, porque muita gente aposenta o jogador. Depois dos 30 tem 2 lesões no joelho, esse jogador, com essa segunda lesão, ele não vai voltar a jogar, né? Então, eu acho que ele fez questão de passar esse recado de luta. E você vê a importância dele também nesse período que ele esteve fora, né? Que ele estava se recuperando das lesões, como ele foi importante como líder, né? Nos bastidores. Isso para qualquer pessoa que você ouvir do Corinthians, né? A gente já tinha ouvido isso várias vezes, da importância do Paulinho nesses momentos. E aí ele revela uma conversa com o Yuri Alberto e teve conversas com os meninos da base também. Então ele sempre se fez importante. Olha, eu não posso jogar.
eu não estou em condições, eu estou me recuperando de uma lesão grave. Então, como é que eu posso contribuir com o que eu represento, com a minha história, com a minha experiência? Então, isso esteve presente nessa segunda passagem, a gente não pode diminuir isso também. Mas, né, obviamente isso conta, deixa ele até mais emotivo, porque não foi fácil, ele não teve chance, essa é a realidade, não teve chance de desenvolver nada no Corinthians, ou muito pouco, por conta das lesões, mas deixou claro que, olha, eu não me recuperei à toa, estou no mercado e a gente espera ver o Paulinho jogando mais um pouco, com toda certeza. De qualquer forma, né, a gente falando da parte da despedida, é bonito ver esse relacionamento de um jogador com o clube transparecer nas palavras, até nas lágrimas ali do humaniza do Paulinho, uma né? categoria que normalmente é, assim, muita gente trata como uma não pessoa, né? Jogadores têm sentimentos, choram, se emocionam, especialmente no times de muita torcida, de muita pressão. O Corinthians, dia sim, dia não, tem noticiário de muro pichado, você tem invadido, hostilidade em aeroporto. A gente entrevistou recentemente o Paulo André, que é da mesma geração do Paulinho, né, de um pouco mais velho, mas que jogou muito tempo com o Paulinho, e ele falando, eu cheguei em 2009, sem em 2014, foi a época mais vitoriosa, uma das épocas mais vitoriosas da história do Corinthians. Teve todos os títulos ali, Copa do Brasil, Libertadores, Brasileiro, Recopa, Mundial, e teve 10 invasões de CT. Então, assim, apesar disso, tá aí, né, os jogadores criam relações com os clubes, com as torcidas. O Paulinho, muito bonito ele falando dos funcionários do clube, de gente que ajuda no dia a dia, muito, muito legal mesmo. E humaniza a questão da lesão também, né? Ao ele falar da lesão ali, verdade. O quanto isso é o torcedor e a imprensa, a gente acompanha a lesão pelos números, né? Tá fora, 10 semanas, 2 semanas, 2 meses, enquanto tem um ser humano ali que passa dias, 500, como ele falou, não seguidos, mas muito, muito na sequência um do outro, sem poder exercer a profissão que ele exerce ali. E que, enfim, que é a profissão dos sonhos, né? Aquela coisa de todo mundo que ser jogador de futebol. Esses aí são os caras que realmente conseguiram, né? E aí são impedidos ali, e a quantidade de dúvida que deve parar na cabeça de um jogador. E é isso, acho que o Paulinho, na coletiva, além de se emocionar e tudo mais, ele dá todas as dicas do caminho, né? Falta falar o nome do clube, mas que ele vai continuar jogando e que é no Brasil, porque o incômodo da questão dos 7 jogos atrapalhou a ele. E que é uma questão que também, por exemplo, o Cássio deve ter pensado. Ainda que o Cássio fosse reserva, vai que o goleiro titular machuca, ele tem que jogar, de repente, vai ficar ali, não vou jogar porque em julho eu vou para outro lugar. Então é nesse momento que ele sai. Eu acho que a gente vai ter notícias muito em breve, porque ainda que a gente não saiba para que time o Paulinho, por certo, não tá saindo sem um plano aí. E aí vai ser legal entender como vai ser a relação desse clube com o Paulinho, né? É um reforço que, por certo, pela própria maneira como a gente trata as lesões, chega com um porém, né? Será que o Paulinho ainda tem a entregar, seja para quem for esse reforço? Mas a depender do clube que ele vai, do contexto ali do meio-campo desse clube, ele pode chegar como uma solução ali pelo jogador que foi. E tudo que ele fez mostra que ele ainda pode fazer mesmo já no passado cabo da boa esperança da carreira ali. Joana, para fechar com você, antes, claro, fechar agora, né? Depois eu vou te chamar